do contrato com a Caixa no passado, né? A gente tem impactos ainda, claro, mas mostra que eles estão conseguindo superar bem esse obstáculo aí. E eles vêm fazendo toda uma reestruturação, né? Buscando novos contratos, novas receitas. Eles vêm mostrando resultados bem interessantes. Então vamos lá. Acho que até um ponto legal aqui para destacar é que assim a comparação, quando a gente vai comparar com o segundo tri lá do ano passado, fica um pouco difícil, né? A gente ainda viu aqui até um crescimento da receita, né? De mais ou menos 10%, mas aí a gente vai olhar o EBITDA recuando 3%, o lucro 24%, e acho que isso ainda mostra os impactos de uma forma mais maior até o fim do contrato com a Caixa, né? Isso porque naquele momento a Wisa ainda recebia receita, né? Ela captava receitas de novos contratos, né? De venda de seguros pela Caixa, né? Então, a partir do terceiro trimestre do ano passado, quando ela não teve novas receitas, aí já começa a ficar um pouco mais fácil essa comparação. Então, desde o primeiro trimestre desse ano, eu venho comparando bastante trimestralmente, né? A gente comparou o primeiro tri desse ano com o quarto tri do ano passado e agora a gente está comparando com o primeiro tri, que eu acho que fica uma comparação mais justa, né? Então, fazendo essa comparação, a receita cresceu 12%, o EBITDA 16% e o lucro aqui 11%. Então, números bem interessantes, né? Principalmente quando a gente fala de uma empresa que perdeu um grande contrato, né? A Caixa era o principal cliente da Wiz, eles representavam assim mais de 80% das receitas alguns anos atrás, então isso mostra que a Caixa era super relevante e eles estão conseguindo superar isso. Agora falando um pouquinho dos segmentos aqui, no Core Business, né, que é um principal segmento da Wiz, os destaques aqui, BMG, né, já tem uma operação já há alguns anos e eles conseguem mostrar um crescimento bem legal, 26% aqui na receita bruta, recuperando um pouquinho de margem aqui em relação ao anterior, mas também mostrando um crescimento aqui do EBITDA bem legal, mostra que é um negócio bem interessante, que eles vêm fazendo um trabalho muito bom lá no BMG. Eles têm ali a fase inicial, né, que a gente está vendo agora, o BRB, que começou nesse primeiro trimestre. A gente vai ver uma expansão de receita aqui de EBITDA super forte, né? A receita foi 61%, e o EBITDA aqui um crescimento de 86%. A gente vai ver um crescimento muito mais forte nesses primeiros trimestres, mas é normal, é uma operação que está começando agora, está passando por uma fase de ramp-up, então isso tende a diminuir esse crescimento tão robusto. A gente vai ver isso no decorrer dos próximos trimestres, mas de qualquer forma eles devem continuar crescendo, mas não com uma intensidade tão grande assim. Agora o Wiz Concept, que também é um negócio bem grande lá dentro da Wiz, acabou sofrendo, né? Tá desde o primeiro trimestre do ano passado sofrendo aqui com as margens um pouco mais pressionadas. Eles tiveram aumento de custos e despesas aqui. Na verdade, eles estão fazendo uma grande expansão dentro dessa divisão, então é normal que a gente veja um aumento nos custos e nas despesas. Isso pressionou muito a margem, mas aí para os próximos trimestres a companhia falou que a gente deve ver aí já resultados dessa expansão, né, e uma melhora da margem. A Wiz Parceiros também, um negócio bem interessante, crescendo aqui 16% a receita bruta. Eles também vêm expandindo essa divisão, mas a margem ela não teve um impacto tão grande assim. Ela continua ali no intervalo relevante, então a gente não viu uma queda tão robusta na comparação anual. A Wiz Corporate acabou sofrendo um pouquinho também, né? Eles fizeram algumas consolidações ali do negócio com a Caixa aqui dentro, então isso também impactou, e eles também tiveram um aumento nas despesas, então isso acabou impactando um pouquinho mais. E eu acho que aqui até um grande negócio, né, que o mercado fala bastante, olha bastante, é em relação a Interseguros, crescendo muito já há alguns trimestres, né, bem robusto o crescimento aqui com a Interseguros. Isso entra como equivalência patrimonial, né, já que é uma investida. Eles têm 40% do negócio,
Então não é totalmente essa receita que entra aqui para o Wiz, nem todo esse EBITDA, né? Só 40% dele. Isso, apesar desse crescimento interessante, eles ainda sofreram aí com uma mudança tributária. Então eles acabaram sofrendo um pouquinho mais com despesas ali de imposto, mas no final a gente consegue ver que a Interseguros vem apresentando um crescimento assim muito interessante para o Wiz. Agora aqui falando um pouquinho da Caixa, acho que até esse gráfico aqui é bem legal, que ele mostra de uma forma bem interessante o que aconteceu, né? Nos 2 primeiros trimestres aqui do ano passado, nessa parte cinza, é justamente os contratos novos que estavam entrando, né? Mesmo com o final do contrato com a Caixa, eles continuaram, eles têm uma parte ali de transição, né? Então eles continuaram, vão recebendo ali receitas de novos contratos de seguros lá nos balcões da Caixa. A partir aqui do quarto tri isso já não acontecia mais, né? Isso já terminou, mas eles continuam com o runoff que chama agora, que são as receitas aí de contratos que já foram fechados ali no passado, e eles vão continuar rendendo aí para o Wiz algumas receitas, mas isso tende aí caindo nos próximos trimestres, né? Não vai ser uma queda tão abrupta, mas a gente vai ver uma queda em vários trimestres até a gente não ver mais essas receitas da Caixa dentro dos resultados da Wiz. Agora aqui, né, eu falei deixando a Caixa no passado, a gente conseguiu ver um crescimento bem interessante na receita bruta, no EBITDA, na receita também, um crescimento muito bom. A margem ficou um pouco mais pressionada por causa de alguns custos e despesas maiores, né, principalmente com expansão, com alguns investimentos que eles vêm fazendo. De qualquer forma, a gente ainda vê que eles conseguem entregar um crescimento em relação ao trimestre passado, que é super interessante, mostra que eles estão conseguindo novas receitas, eles estão conseguindo novos contratos, então para uma empresa que está passando por uma reestruturação é super importante, tá? O lucro aqui a gente viu esse recuo na comparação anual por causa das despesas financeiras, mas ao mesmo tempo na comparação com o último tri, né, com o primeiro tri, a gente viu que cresceu aqui 11%. Então a Wiz quer ser uma holding de seguros, né, vários negócios atrelados aos seguros de diversos tipos dentro dessa empresa. Eles estão buscando novos contratos, estão buscando novas receitas e a gente vai vendo os resultados disso, né? Depois que saiu a Caixa, a gente vê uma queda relevante aqui nos resultados, mas a gente já começa a ver, mesmo que meio tímido, uma recuperação aqui. A gente deve ver a empresa voltando a crescer. A empresa, até no primeiro trimestre, eles já comentaram sobre um guidance aí de 1 bilhão de receita bruta. Começa a ficar bem factível esse guidance, mas de qualquer forma vamos esperar um pouco, né? Vamos ver se não teremos mais impactos tão grandes na margem. Mas se a gente pegar esse guidance aí e colocar uma margem até bem conservadora de 42%, a gente teria um crescimento de 15% do EBITDA, o que seria super interessante para uma empresa aí que perdeu o seu principal cliente, né? Então acho que seria um avanço muito interessante para o Wiz, mesmo que eles não reportem esse crescimento, mesmo que for uma coisa menor do que isso, eu acho que ainda continua sendo bem interessante. E é isso aí, pessoal. Compre o Wiz, qualquer dúvida é só chamar lá no Telegram. Abração!